Continuando, vamos falar do Segunda República. Segunda República. Governos provisório e constitucional, nota 16, 24 de outubro de 1930 a 10 de novembro 1937, a 7 anos e 17 dias. Se quiser mais conteúdos assim, inscreva-se no meu canal e compartilhe com um amigo. Também pode dar uma força inscrevendo-se no canal vizinho Star Black Lancha. Meu nome é Ellen Silva, aprovada em 15 concursos entre estaduais e municipais, e quero ajudar a você passar no concurso do CNU. Formada em licenciatura em Pedagogia e Psicopedagogia. A Junta Governativa Provisória de 1930 foi um órgão colegiado formado por 3 membros militares que assumiram o poder após a Revolução de 1930 no Brasil. A junta era composta pelo general Tasso Fragoso, pelo almirante Isaías de Noronha e pelo brigadeiro Newton Estila Cleal. Eles governaram o país de forma provisória até a posse de Getúlio Vargas como presidente da República, inaugurando assim a Era Vargas no Brasil. Essa junta teve um papel importante na transição do governo e na condução dos destinos do país durante um período de instabilidade política. Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil em 3 de novembro de 1930, após a Revolução de 1930 que culminou na queda do presidente Washington Luiz. Vargas liderou o país durante um período conturbado da história brasileira, marcado por transformações políticas e sociais significativas. Sua ascensão ao poder marcou o início da chamada Era Vargas, um período que se estendeu até 1945 e que deixou um legado importante na história do Brasil. A Era Vargas refere-se ao período em que Getúlio Vargas exerceu grande influência política no Brasil, abrangendo seu governo de 1930 a 1945. Durante esse tempo, Vargas implementou várias reformas e políticas que moldaram profundamente o país. Alguns dos marcos desse período incluem a criação da CLT, consolidação das leis do trabalho, a industrialização do Brasil, a política de nacionalismo econômico, a criação do Estado Novo e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Era Vargas teve um impacto duradouro na sociedade brasileira e na estrutura política do país. Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930, após o anúncio da derrota eleitoral da Aliança Liberal. Membros das Forças Armadas fizeram uma revolução que resultou na instalação do governo provisório, de 1930 a 1934. Durante esse período inicial da Era Vargas, o chefe do governo provisório afirmou sua autoridade combatendo os industriais paulistas, as oligarquias tradicionais, implementando reformas políticas e econômicas, promovendo a industrialização do país e estabelecendo leis trabalhistas que visavam melhorar as condições dos trabalhadores. Vargas também buscou consolidar seu poder político e fortalecer o papel do Estado na economia, marcando assim o início de uma nova fase na história do Brasil. A maioria dos analistas concorda que durante a Guerra Fria, o mundo se dividiu. De um lado os países integrantes do bloco socialista, de outro, os países integrantes do bloco capitalista. Dentre os conflitos a seguir, ocorridos naquele contexto de bipolaridade, qual deles foi causado por disputas entre integrantes de um mesmo lado do espectro político foi ruptura entre Iugoslávia e URSS, 1948, pois durante a Guerra Fria, um dos conflitos que ocorreu entre integrantes do mesmo lado do espectro político foi a Guerra do Vietnã. Esse conflito teve início após a divisão do Vietnã em 2 países, o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e China, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos e seus aliados. A Guerra do Vietnã foi um exemplo marcante de um conflito dentro do bloco capitalista, onde os Estados Unidos e seus aliados lutaram contra as forças comunistas do Vietnã do Norte. A ruptura entre a Iugoslávia e a União Soviética em 1948 foi um acontecimento significativo durante a Guerra Fria. O líder iugoslavo Josip Broz Tito adotou uma posição de independência em relação à liderança soviética de Joseph Stalin, recusando-se a aceitar a submissão da Iugoslávia ao controle soviético. Isso levou a uma ruptura nas relações entre os 2 países e à expulsão da Iugoslávia do bloco comunista liderado pela União Soviética. Essa ruptura foi motivada por diferenças ideológicas e políticas entre Tito e Stalin, bem como pela tentativa de Stalin de impor maior controle sobre os países do bloco comunista. A Iugoslávia seguiu um caminho independente, adotando o modelo de socialismo autogestionário e mantendo relações mais próximas com o Ocidente.
A ruptura entre a Iugoslávia e a URSS demonstrou as divisões dentro do bloco comunista e a busca por autonomia por parte de alguns países socialistas durante a Guerra Fria. Em 1989, a queda do Muro de Berlim marcou o fim de uma era na história contemporânea e simbolizou o colapso do bloco comunista liderado pela União Soviética. Esse evento histórico foi um marco importante que anunciava o início de grandes mudanças geopolíticas e o fim da Guerra Fria. A expressão fim da história foi popularizada pelo cientista político Francis Fukuyama em um ensaio de 1989, no qual ele argumentava que a queda do comunismo e a vitória do capitalismo democrático representavam o fim do desenvolvimento ideológico da humanidade e o triunfo final de um modelo político-econômico. A queda do Muro de Berlim e os eventos que se seguiram pareciam indicar uma nova ordem mundial baseada em princípios democráticos e econômicos de mercado. No entanto, as décadas seguintes mostraram que o mundo continuava a enfrentar desafios e conflitos, e a ideia do fim da história foi amplamente contestada. Novos problemas surgiram, como terrorismo global, conflitos regionais e desigualdades econômicas crescentes, mostrando que a história e os desafios políticos e sociais não haviam chegado a um fim definitivo. A conjuntura mundial ameaça os 85 países mais ricos, se não pela revolução, por uma lógica incontrolável de destruição psicológica das forças produtivas, um processo em que o bom e velho cara denominaria barbárie. Ergue-se o túmulo sobre cuja lápide será gravada a mais lúcida de todas as sentenças. O limite capital é o próprio capital. Arbex Jr. J. O limite do capital. Revista Caros Amigos, ano 17, N 208, julho 2014, p. 9. Em 1989, a queda do Muro de Berlim marcou o fim de uma era na história contemporânea e simbolizou o colapso do bloco comunista liderado pela União Soviética. Esse evento histórico foi um marco importante que anunciava o início de grandes mudanças geopolíticas e o fim da Guerra Fria. A expressão fim da história foi popularizada pelo cientista político Francis Fukuyama em um ensaio de 1989, no qual ele argumentava que a queda do comunismo e a vitória do capitalismo democrático representavam o fim do desenvolvimento ideológico da humanidade e o triunfo final de um modelo político-econômico. A queda do Muro de Berlim e os eventos que se seguiram pareciam indicar uma nova ordem mundial baseada em princípios democráticos e econômicos de mercado. No entanto, as décadas seguintes mostraram que o mundo continuava a enfrentar desafios e conflitos, e a ideia do fim da história foi amplamente contestada. Novos problemas surgiram, como terrorismo global, conflitos regionais e desigualdades econômicas crescentes, mostrando que a história e os desafios políticos e sociais não haviam chegado a um fim definitivo. Christine Lagarde é uma renomada economista e política francesa que atualmente ocupa o cargo de presidente do Banco Central Europeu, BCE. Antes de assumir essa posição em novembro de 2019, Lagarde foi diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, de 2011 a 2019, tornando-se a primeira mulher a liderar essa instituição. Lagarde tem uma vasta experiência em assuntos econômicos e financeiros, tendo atuado anteriormente como ministra da Economia, Finanças e Emprego da França. Ela é conhecida por sua habilidade em lidar com questões econômicas complexas e por seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. Como presidente do BCE, Lagarde desempenha um papel crucial na formulação e implementação da política monetária da zona do euro, buscando manter a estabilidade de preços e promover o crescimento econômico na região. Sua liderança é fundamental para a condução da política econômica da União Europeia e para enfrentar os desafios econômicos que a região enfrenta. Do ponto de vista dela, há uma razão para o aumento das desigualdades e para a instabilidade geopolítica está na opção dominante no mundo pautada pelo caminho que é a neoliberal. O termo neoliberal refere-se a uma ideologia econômica que defende a liberalização dos mercados, a redução da intervenção do Estado na economia e a promoção da livre concorrência. Os defensores do neoliberalismo acreditam que a economia de mercado é o melhor meio para alcançar o crescimento econômico e o desenvolvimento, argumentando que a competição e a busca pelo lucro são motores essenciais para o progresso econômico. Alguns dos princípios-chave do neoliberalismo incluem a privatização de empresas estatais, a redução das regulamentações governamentais sobre os mercados, a liberalização do comércio internacional e a minimização do papel do Estado na economia. Essa abordagem econômica ganhou destaque nas décadas de 1980 e 1990, influenciando políticas econômicas em muitos países ao redor do mundo.
No entanto, o neoliberalismo também tem sido objeto de críticas, com alguns argumentando que ele pode levar à desigualdade econômica, à concentração de riqueza e ao enfraquecimento dos serviços públicos essenciais. O debate em torno do neoliberalismo continua sendo um tema importante na discussão sobre políticas econômicas e sociais. Voltando um pouco mais sobre Vargas. Podemos citar que começa com a República Oligárquica, que se refere-se a um período da história do Brasil que se estendeu aproximadamente de 1889 a 1930, após a proclamação da República. Durante essa época, o país era dominado por uma elite política composta por grandes proprietários rurais, cafeicultores e membros das classes sociais mais abastadas. Nesse período, as oligarquias regionais exerciam grande influência sobre a política brasileira, controlando os principais cargos do governo e estabelecendo acordos políticos conhecidos como política do café com leite, em referência à alternância de poder entre os estados de São Paulo, representando a produção de café, e Minas Gerais, representando a produção de leite. A República Oligárquica foi marcada por um sistema político clientelista, em que os interesses das elites dominantes prevaleciam, enquanto as camadas mais pobres da sociedade tinham pouca representação política. Esse período também foi caracterizado pela centralização do poder nas mãos de poucos e pela falta de participação popular efetiva no processo político. A insatisfação com as práticas oligárquicas e a busca por mudanças levaram à Revolução de 1930, que marcou o fim desse período e o início da Era Vargas no Brasil. Continuarei a falar sobre Vargas no próximo vídeo, mas não se esqueça que se quiser mais conteúdos assim, inscreva-se no meu canal e compartilhe com um amigo. Também pode dar uma força inscrevendo-se no canal vizinho Star Black Lancha. Meu nome é Ellen Silva, aprovada em 15 concursos entre estaduais e municipais, e quero ajudar a você passar no concurso do CNU. Formada em licenciatura em Pedagogia e Psicopedagogia, fazendo pós em Educação Indígena.